nomeou o perito e agora? Quais os próximos passos? O que eu faço? Seja bem-vindo, doutor, doutora, que está entrando aí nesse mundo da perícia. Você que foi nomeado agora, primeira coisa, parabéns. Se for a sua primeira nomeação, respire e agradeça para que outras nomeações venham até você. Se já é sua segunda, sua terceira, você já está aí, já está mais preparado, né? Já está entendendo mais do negócio. Mas vamos lá, o que acontece quando a gente recebe a nomeação do juiz? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, como eu falei, é agradecer. Obrigado, senhor, que chegam muito mais nomeações. Você foi nomeado, você vai receber ali o número de acesso do processo. Então, aqui em Goiás, por exemplo, a gente recebe por e-mail, eu consigo entrar pelo processo pelo código e por uma senha que eles me enviam. Se você está nomeado e tem já acesso direto, né, pelo Projude aí do estado, você consegue ver também o processo por lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no processo e ver sobre o que é a perícia, né? Porque você tem que entender do assunto para você ser o perito daquilo. Como você vai escrever um laudo de uma coisa que você não tem domínio algum? Então, o primeiro passo é entender sobre o assunto. Não precisa ler o processo todo. Geralmente eu leio a petição inicial e a contestação e a decisão, só para eu entender mais ou menos o que está acontecendo ali, quais documentos que já tem, não tem, se o caso é muito complexo ou não. Entender se já tem aí uma definição dos honorários ou se eu tenho que enviar a proposta dos honorários. Mas vamos recapitular, vamos do início. Você recebeu o processo, você foi nomeado, você vai ler, primeira coisa, ler o processo. E aí, quando você lê o processo, você tem dois caminhos. Ou você vai aceitar aquele processo, vai aceitar aquele encargo, aquela nomeação, ou você vai recusar aquela nomeação. A recusa da nomeação nós vamos deixar para um outro vídeo. Quando é que eu posso recusar as nomeações de um processo? Então, isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou gravar ainda. Então, aceitou, você vai avaliar se aquele processo já tem majoração de honorários, se o juiz ele já colocou ali qual é o valor dos honorários, ou se você tem que fazer uma proposta de honorários. Como fazer uma proposta de honorários? Isso também é assunto para um outro vídeo, mas dando ali por cima, você tem que entender a complexidade do caso, quantas horas você vai gastar para fazer aquilo e também o valor da causa. Isso influencia muito. Então, causas mais complexas, o valor da causa é muito alto, a sua responsabilidade aumenta muito mais, né? Então, tudo isso você consegue se basear para fazer sua proposta de honorários. Se o juiz já majorou os honorários, se já está ali definido, você pode aceitar ou não. Para você não aceitar, você tem que justificar o porquê você não aceita e aí você vai enviar a sua proposta. Quando você faz isso, você tem dois outros caminhos. Ou o juiz, ele pode aceitar e mudar, né, realmente os valores dos honorários, ou ele vai simplesmente nomear outro profissional. Então você tem que estar ciente disso também. Porque eu vou ser muito sincera, hoje em dia tem muitos cursos de perícia aí que falam que você pode ganhar 10 mil por laudo. E não é assim, gente, não é qualquer laudo que o perito vai ganhar 10 mil. Tem perícias que o valor da causa toda é de 10 mil. Como que só o perito vai pedir 10 mil num laudo? Você tem que entender também onde que você está inserido. Qual é a complexidade do caso? Se é para avaliar um dente ou se é para avaliar a boca toda? Se foi caso de um implante, se foi caso de reabilitação com coroa, faceta. Eu tive casos que eu tive que avaliar dente a dente. Foram mais de 28 dentes, coroas, canais, facetas, que eu tive que falar específico de dente a dente. Eu já tive caso que eu já nem tinha mais o que avaliar, porque a pessoa já tinha extraído os dentes, então nem tinha mais a matéria ali de avaliação. Então imagina a diferença de trabalho, né? Um que eu tenho que falar dente a dente e outro que realmente eu não tinha o que avaliar. Então tudo isso você deve levar em consideração a hora que você for fazer a sua proposta de honorários. Beleza, e aí? Depois que você enviou a sua proposta de honorários ou aceitou do juiz, você tem que entender como vai ser a sua forma de pagamento. Se você vai receber alguma coisa no início do processo ou se vai ser apenas no final. Você tendo resolvido isso, se for no início do processo, se for 50% antes, você já pode solicitar para que seja depositado o valor dos seus honorários e aí você faz o agendamento da perícia. Para fazer o agendamento da perícia, geralmente eles pedem que você agende com 30 dias de antecedência, para que as partes elas sejam, né, notificadas a respeito do dia, do horário, do local que vai ser realizada a perícia. Porque lembre-se, todo mundo tem que saber o dia da perícia e porque eles também têm que avisar os respectivos assistentes técnicos. Então, o assistente técnico, ele deve participar da perícia, não é que ele pode, ele deve participar da perícia quando ele existir. Então, ele tem que ser avisado sobre isso. Por isso que eles pedem 30 dias de antecedência. No dia da perícia, você vai fazer a sua perícia no local designado, no horário designado. Lembre-se que não terá atrasos. Realizou a sua perícia, você vai ter a documentação, você vai escrever o seu laudo. O laudo, ele tem um prazo, geralmente eles colocam 20 dias, são 20 dias úteis, não 20 dias corridos, então dá um pouco mais de um mês para você estar escrevendo o seu laudo. O seu laudo você vai escrever no conforto da sua casa ou no seu consultório, o horário que você quiser, sinta-se à vontade para isso. Escreveu o seu laudo, você vai enviar.
quando você envia, algumas coisas podem acontecer. Ou eles vão aceitar o seu laudo e o seu trabalho termina por ali, ou eles vão ter alguns quesitos complementares, querem que você explique algumas coisas a mais. Essa explicação pode vir de qualquer pessoa, tanto do juiz quanto das partes. Ou alguma das partes pode não concordar com o seu laudo. Geralmente, quando o seu laudo não é favorável àquela parte, ocorre a tal da impugnação, que é quando eles não aceitam o seu laudo. Caso o seu laudo seja impugnado, você será chamado novamente para novas explicações. E aí cabe saber, né, o que estava escrito nessa impugnação, o que aconteceu para você conseguir se defender. Algumas vezes acaba por aí também, outras vezes você ainda pode ser necessário para refazer aí alguma outra complementação, alguma outra explicação. Depois disso, o processo ele segue para a decisão e o juiz vai tomar a decisão dele com base no seu laudo. Então, em resumo, é essa toda, né, a história que vai acontecer quando você for nomeado. Depois que você for nomeado, você vai seguir essa trajetória e aí, quando o processo acabar, se ainda tiver algum valor para você receber, é a hora aí de você peticionar, pedindo o restante dos seus honorários. Porque muitas vezes quem perdeu o processo que vai pagar o restante do perito, né? Então, algumas vezes a gente até consegue receber tudo, depende muito do processo. Mas tem umas que é partilhado, as duas partes perdem perícia. Então, quem vai pagar o restante é quem perde o processo. E quem perde o processo é só depois de decisão. Então, tem alguns processos que, gente, demora sim para receber, porque ainda vai para a segunda instância, eles recorrem. Então, o processo é uma coisa um pouco mais lenta. Então, tem processo que vai demorar, às vezes, questão de 1, 2 anos até você conseguir receber ele inteiro. Sim, você tem que estar ciente disso. Mas a maioria não é assim. A maioria você já consegue receber antes ali e ele consegue se resolver muito mais rápido. Então eu acho que eu criei um pouquinho mais de dúvidas em vocês, descobrimos que temos mais conteúdos aí pra gente gravar e vamos gravar um conteúdo ainda de honorários, gravar um conteúdo aí de recusa de perícia. E caso você tenha ainda dúvida, depois de tudo que eu falei aqui, quer entender um pouquinho mais, não se preocupe, eu estou aqui justamente para isso. Então aqui embaixo tem um link, tem o meu WhatsApp, tem o meu site, conversa comigo, que será um prazer te auxiliar aí nessa caminhada. Então eu te vejo do lado de cá, dentista, e não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal.